Graça e paz, queridos. Amém? Amados, nós vamos meditar hoje no livro de Cantares de Salomão, ou Cântico dos Cânticos, e o capítulo é de número 2, um capítulo maravilhoso que tem algo significante para nossas vidas como Igreja de Cristo. O texto se inicia dizendo: sou apenas uma flor dos campos de Saron, uma tulipa dos vales. Apenas o primeiro versículo aqui nós encontramos uma declaração muito importante da noiva de Cristo. Ela precisa ter esse consentimento, esse entendimento melhor, de que ela é apenas uma flor. Ela, na sua simplicidade e na sua humildade, ela diz: eu sou apenas uma flor do campo. Ou seja, a noiva de Cristo precisa considerar um ponto humilde, entender que ela é uma flor nas mãos de Deus em meio ao campo desse mundo, em meio às situações em que nós estamos vivenciando. E ela também ainda diz uma tulipa dos vales. A tulipa é uma flor que se destaca entre todas as flores em meio a um campo ou meio a um vale, pela sua beleza, pela sua cor, pelo tom diferente das outras plantações que ali existem. Aliás, tanto a flor como a tulipa, ela tem um destaque entre a plantação, entre a relva, entre aquilo que está de tom verde ou de outros tons dos arbustos. Nós precisamos, como Igreja de Cristo, carregar a humildade de saber que somos planta no meio de tantas outras, mas que nós precisamos, então, com essa simplicidade, carregar a beleza de Cristo em nossas vidas. Logo no versículo 2, o texto diz: como formoso lírio entre os espinhos, assim é minha amada entre as jovens. Aqui é o próprio Senhor declarando a respeito da sua noiva. Essa que o ama, essa que o adora, essa que o bendiz, essa que carrega a humildade, que carrega o amor em seu espírito. É para ela que ele está a dizer: como formoso lírio entre os espinhos, assim é minha amada entre as jovens. Ou seja, ele está numa figura de linguagem dizendo que como um formoso lírio em meio aos espinhos. Você já viu a diferença dos espinhos para o lírio? É muito grande, porque os espinhos têm aquele tom seco, alguns têm os tom esverdeado, mas é simplesmente um espinho. Ele não carrega beleza alguma e, pelo contrário, carrega muito perigo. Mas o lírio se destaca entre os espinhos. A beleza do lírio, o perfume do lírio, a exuberância desse lírio. Logo, esse nosso amo, esse nosso amado, chamado Cristo Jesus, está declarando palavras de amor para a sua noiva, para a sua igreja, essa que está se embelezando, que está tomando um banho de mirra, se perfumando, se adornando para as bodas. Nós estamos nos preparando como noiva para o Cordeiro e precisamos ter expressão de amor nos nossos lábios para com esse Deus. Logo, o nosso Deus tem expressão de amor para com a sua noiva, declarando a sua beleza entre os espinhos, entre as situações do mundo de hoje, entre todas as coisas que ele enxerga com seus olhos. A noiva é algo belo em meio a todas essas situações desastrosas, calamitosas que nós estamos vivenciando. A noiva de Cristo, ela tem beleza, ela tem essência, ela tem exuberância, e ele deixa claro isso neste livro. Quando nós encontramos o versículo de número 3, está dito assim: como uma macieira robusta entre todas as árvores do bosque, assim é meu amado entre os demais filhos da terra. Tenho prazer em sentar-me à sua sombra, e o seu fruto é doce ao paladar, como o damasco. Veja que expressão de amor, veja que expressão clara de admiração pelo o amado. Aqui a amada, a noiva, que é a Igreja de Cristo, precisa ter em relação ao seu amado. Veja que está dizendo, ele escreve dizendo, como uma macieira robusta, ou seja, uma planta macieira, uma planta que carrega maçãs, uma árvore que carrega maçãs. Ela é tão robusta quanto as outras árvores, mas ela é mais bela que as outras, embora essa não é uma árvore muito encontrada na região da Palestina, mas
o autor faz menção dessa robustez dessa planta e da beleza dessa árvore que produz maçãs. Ela se destaca quando ela está cheia, quando ela está repleta de maçãs. E assim é considerado o amado. Ele tem N frutos, ele tem beleza, ele tem exuberância, ele é destaque em meio a tantas outras coisas que esse mundo nos oferece. Ele precisa ser isso para nós. E encontrando nesse texto ainda, ele fala, a amada diz para ele, dizendo, tenho prazer em me sentar à sua sombra. Ou seja, eu preciso como noiva, eu preciso como igreja de Cristo, ter minhas expressões de amor para Ele e dizer que eu me alegro em poder sentar em sua sombra. A sua presença me dá sombra, debaixo das asas do Altíssimo, debaixo da sombra do Altíssimo. Nela nós nos refrigeramos, nela nós sentimos acolhidos, nela nós sentimos refrigerados. A sombra do Altíssimo, nosso Deus, transporta e transfere essa graça sobre nós. Logo nós encontramos também ela dizendo, mais uma expressão ainda, dizendo assim, o seu fruto é doce ao paladar como o damasco. Então ela relata que o fruto é doce como o provar da fruta de Damasco, a doçura do Damasco. Está, em outras palavras, querendo dizer, tudo que tens em ti, Senhor, é muito doce ao nosso paladar. É muito bom provar da sua doçura, é muito bom provar daquilo que tu tens nos oferecido, como a sua doçura, como a sua beleza, como a sua graça, o seu favor, os frutos que o Senhor tem plantado em nossas vidas, os frutos que tem colocado nesse mundo. É de suma importância para nós provarmos a doçura daquilo que tens feito. No versículo 4, também diz ela em relação ao seu amado, diz, levou-me à sala do banquete e o seu olhar sobre mim é como a bandeira do amor diante do povo. Olha, a sala do banquete retrata aqui uma figura de um lugar onde nos leva para um lugar de delícias, onde Deus tem levado, colocado a sua igreja em um lugar de delícia, um lugar de banquete. Ou seja, nós estamos banqueteando a graça da salvação, a graça da sua misericórdia, a graça de N favores que Deus tem derramado sobre nós, as curas e tantas outras belezas. Ele nos coloca em um salão e um banquete é nos oferecido, uma mesa farta de bênção e de favores, onde nós não encontramos isso em lugar nenhum, só na figura do nosso amado. Por isso, a igreja precisa carregar essa expressão amorosa para com o seu amo, para com esse Senhor que nos salvou, que nos redimiu, que nos prepara uma mesa e que nos banqueteia. E ainda terminando a expressão, diz, como a bandeira do amor diante do povo, ou seja, expressando o amor que ele tem por nós, faz com que a sua igreja seja tão favorecida em relação às pessoas, aquelas que não têm o compromisso de andar em Deus. A igreja ela é abençoada em muitas coisas. As pessoas conseguem enxergar isso no meio do povo de Deus, essa riqueza de favores que ele derrama sobre a sua igreja. Esse é um banquete extraordinário. Essa é a bandeira do seu amor. Ele estende isso a nosso favor. Que Deus maravilhoso é esse que nós servimos. Ele faz essas coisas por nós. No versículo 5 diz a amada em relação ao seu amado, alimentai-me com tuas passas, confortai-me com teus damascos e curai-me com tuas maçãs. Ó, que estou enferma de amor. Logo, todos esses frutos que ele tem produzido, deixa a igreja doente de amor por ele, deixa ela com o queixo caído, deixa a noiva desejosa de provar todos esses frutos dele, degustar os frutos de Deus, porque isso, de fato, deixa a gente caído de amor por esse Deus, pelo amor que ele tem, pelos frutos que ele tem oferecido a nós, a misericórdia, o favor, a graça, a tamanha benevolência, e tantas outras coisas que Deus tem colocado a favor da sua igreja. Não tem quem aguenta um amor desse jeito. Nós ficamos com o nosso olhar voltado inteiramente para Ele. Nós voltamos nosso coração inteiramente para Ele, porque suas misericórdias são tamanhas e são grandes. Tudo quanto Ele tem oferecido à sua igreja é de um preço
grandioso. Nós precisamos dar valor a isso. A igreja precisa ir a Cristo com um eterno amor, com uma dedicação tamanha por tudo que Ele tem feito pela sua noiva. Ele termina o versículo 6 aqui, dizendo que teu braço esquerdo ampare minha cabeça e o teu braço direito me envolva, ou seja, me abraça, me tome, me una a ti. Cada dia a noiva quer ser abraçada, quer ser tocada pelo seu Deus, quer ser acariciada pelo seu amado. É o desejo da noiva. É difícil uma noiva que não tenha esse amor pelo seu noivo. Então, precisamos, como igreja, desenvolver essas palavras de amor, esse momento de carinho, de comunhão com o nosso Deus. Nós precisamos ser totalmente voltados para Ele, para nós expressarmos essas coisas a esse grande amado. Amém? Quero deixar essas palavras de reflexão para você. Quero deixar também um entendimento de que nós, como noiva, precisamos adorar o nosso noivo todos os dias que nós pudermos. Investir horas diante dele para adorá-lo. Quero deixar isso aqui diante do teu coração. Quero rogar que Deus cada dia te preencha com satisfação e com gozo. Que Deus possa manifestar a sua vontade dentro de ti e fazer olhar para Ele como seu noivo amado e desejado de todo o seu coração. Fique na paz, Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus Cristo, para a glória de Deus. Ame o Senhor.